Então, só repetindo, a gente vai discutir na aula de hoje o processo de formação histórica do Estado moderno, bem como os processos de transformação pelo qual passa o Estado moderno. Então, qual é o período histórico anterior? Bom, como vocês sabem, desde as aulas de história do ensino médio, a gente tinha na Idade Média, que se forma a partir do século V depois de Cristo, com a dissolução do antigo Império Romano, um processo de fragmentação do poder político e do território na Europa. E aqui já um pequeno disclaimer, uma pequena ressalva, essa nossa historiografia que a gente discute até hoje é muito eurocêntrica. Então a gente vai estar olhando para essas categorias, o Estado, e estar discutindo basicamente a Europa Ocidental. E depois, e por que a gente faz isso? Porque esses modelos vão ser, ao longo dos séculos XVIII e XIX, já com as transformações que a gente vai estudar no contexto das revoluções iluministas, exportado para o resto do Ocidente e, progressivamente, também para países não ocidentais. Mas, voltando aqui, a gente tem, a partir do declínio do Império Romano, a formação da sociedade medieval, que era, do ponto de vista da sua organização territorial e geopolítica, feudal. Então, a gente tinha não um eixo de gravidade centralizado da dinâmica econômica, do poder político, mesmo da proteção bélica do território, e sim esses grandes feudos, né? Essas grandes porções de terra que tinham uma economia e um funcionamento próprio. O que vai acontecer, então, lá pelo século XIV, já pelo século XIII, com a formação da economia, das bases, né, da economia mercantilista e o surgimento dessa nova classe social que era a burguesia. Essa grande fragmentação territorial, e aí a gente está olhando para a Europa, acaba gerando como consequências uma grande instabilidade política e bélica. Ou seja, como o poder era muito dividido em muitas mãos, havia disputas recorrentes. E aqui é importante destacar, em muitos casos havia, mesmo no feudalismo, a figura de um rei, mas de um rei enfraquecido, que não tinha, por exemplo, um exército muito grande, que não tinha controle sobre as práticas comerciais que se desenrolavam dentro dos territórios de cada feudo, que às vezes não tinha controle sequer sobre a criação de normas e a sua aplicação dentro de cada feudo. Então era muito comum, às vezes, disputas entre reinos, e para que um reino pudesse guerrear com o outro, era comum que os reis buscassem nos feudos a homens e armas que fossem dados por cada senhor feudal para poder fazer a defesa do reino contra agressões externas. Mas mais do que isso, havia também uma grande disputa entre os próprios senhores feudais que compunham cada reino. Em paralelo a tudo isso, essas questões geopolíticas, bélicas, havia também um grande entrave à prosperidade econômica. Por quê? Muitas vezes, dentro de um mesmo reino, falava-se línguas diversas, as unidades de medida eram diversas, seguiam, em grande medida, a proporções do corpo do senhor feudal. Então, é muito comum, né, intes ou polegadas, ficou esse nome até hoje, enfim, em referência à medida mesmo da polegada do senhor feudal, daquele que era o grande dirigente daquele território. Mais do que isso, não havia padronização monetária. Então, isso era uma grande barreira, né, às trocas comerciais, porque se você quisesse fazer trocas entre feudos ou entre reinos diferentes, era muito difícil chegar a uma baliza em termos de moeda única para que essas trocas pudessem ser feitas de modo mais célere. Então, a partir do século XIV, e aí está nesse contexto de renascimento, a gente vai ter a formação desses estados modernos, que vão ser denotados pela centralização. Então, todo o poder político, monetário, bélico, e mesmo essas questões mais culturais, de língua, sistemas métricos, vão ser concentrados na figura do monarca, vão ser concentrados na mão do rei.
E aí a gente vai estar diante daquela ideia clássica do antigo regime, o regime absolutista. O rei, o legibus solutus, vai se confundir com a própria figura do Estado. E como vocês sabem, aí entra em contexto aquela frase atribuída ao Luís XIV, o l'état c'est moi. A gente discutiu na aula passada, quando se referiu à soberania, que nesse contexto histórico, a soberania e o poder quase que ilimitado do monarca era defendido com base numa teoria da origem divina do poder do rei, cujo principal expoente divulgador foi Jean Bodin. A gente então está nesse contexto, em que, na verdade, o Estado se confundia com a própria figura do monarca, não havia um conjunto de regras claras para limitar a atuação do Estado, e mais do que isso, não havia também a separação dos poderes do Estado em órgãos independentes. Ou seja, no final das contas, o rei contava com instrumentos para fazer valer a sua vontade. E essa engenharia institucional do Estado absolutista, que era extremamente centralizada e, em última análise, tinha o rei como um poder final, absoluto e incontrastável, gerava como produto uma grande insegurança em relação aos cidadãos, que não eram vistos como cidadãos, mas como súditos, né? As pessoas que residiam naquele território não eram encaradas como titulares de direitos, mas como titulares de deveres. Portanto, no final das contas, o Estado era confundido e se transformava com um instrumento para o arbítrio, o arbítrio do monarca, porque os direitos só eram garantidos se o monarca da ocasião consentisse. E aí a gente não pode sequer, tecnicamente, falar em direito, né? Porque se o direito só existe quando o governante assente, ele não é um direito em si, ele é uma benesse, ele é... Enfim, você cria um estado de sujeição. As pessoas ficam à mercê da boa vontade, da decisão do monarca da ocasião. Então, esse vai ser o contexto em que vai se produzir o caldo que ficou conhecido como os movimentos iluministas. Agora, a burguesia se organiza para fazer uma revolução mais profunda. Não só ela quer a centralização, esse Estado moderno em que há uma burocracia responsável pela administração da justiça, responsável pela condução econômica, pelo estabelecimento de regras únicas para que o comércio possa prosperar, mas ela quer limitar o poder do Estado. Alguém fez uma pergunta por texto, pode fazer por áudio? O nome... Bom, aqui eu estou falando dos movimentos iluministas, né? Dessas revoluções liberais, cuja a principal vai ser a Revolução Francesa em 1789, mas também a Revolução Americana de 1787. E se a gente olhar mesmo para o Brasil, a gente ouve, inspirado nesses ideais iluministas, algumas tentativas de revolução, né? Por exemplo, a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Baiana, ainda lá no século XVIII. Mas voltando, a gente tinha esse problema do Estado absolutista não encontrar limites no direito, ou seja, os agentes estatais, no final das contas, a sua conduta não era limitada por um conjunto de regras pré-existentes e conhecidas de antemão pela população, e mais do que isso, não existiam mecanismos para o controle desse poder. Então, se você se sentisse violado ou lesado por alguma ação de um agente do Estado, faltava um conjunto de instituições independentes em relação às quais ou para quem você pudesse reclamar e recorrer. A burguesia iluminista vai questionar esse estado de coisas. Também havia um problema que costuma ser muito sublinhado, que era o problema da tributação.
né? E nesse período, em decorrência de muitas guerras e de crises de escassez, muitas vezes associadas com epidemias ou com conflitos bélicos, o Estado tributava, taxava as manifestações de riqueza e as relações comerciais sem o assentimento das pessoas, né? Não havia um conjunto de representantes eleitos pela população que decidiam essas regras de tributação. Não, o monarca decidia e muitas vezes aumentava esses tributos de maneira quase confiscatória, ou seja, excessiva. E, por outro lado, muitas pessoas que não produziam riqueza nenhuma, a gente estava diante de uma sociedade estamental, e aí a gente está olhando para a nobreza, eram beneficiadas com uma isenção tributária total. Então, a gente tinha esse estado de coisas no antigo regime que começou a provocar o caldo teórico necessário ao liberalismo, e esse substrato, esse conjunto de ideias acabou se transformando em movimentos revolucionários, que vão ter como substrato, como propósito, subjugar os agentes do Estado à lei. E aí a gente vai ter nesse momento surgem várias ideias que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina, porque a gente vai ter as primeiras constituições, o advento do constitucionalismo liberal, a gente vai ter também o advento da ideia de Estado democrático de direito, de Estado de direito, num primeiro momento, e mais para frente também o advento de sistemas democráticos, ainda que com imperfeições. Vamos tentar densificar esses conceitos. Bom, vamos olhar primeiro para o sujeito. Quem era o sujeito revolucionário das revoluções iluministas, a Revolução Francesa, o processo de independência americano? Era a burguesia. Então, o conjunto de direitos que vai ser reclamado do Estado, nesse primeiro momento, vai ser um conjunto de direitos negativos. Ou seja, o que a burguesia revolucionária vai querer é circunscrever ao redor do indivíduo uma esfera de impenetrabilidade pelo Estado. A burguesia vai querer, nesse primeiro momento, simplesmente traçar limites à ação do Estado, criar zonas sobre as quais o Estado não pode penetrar. Então, Estado, você não pode restringir a minha locomoção sem justa causa, sem um motivo definido em lei e um processo e o devido processo legal para apurar se eu realmente cometi esse delito ou essa infração, e aí sim você vai poder me acautelar no estabelecimento de custódia ou me punir com uma sanção penal. Estado, as pessoas têm direito à liberdade religiosa, então você não pode interferir na manifestação das crenças e punir as pessoas pelo que elas acreditam. Estado, você não pode me impedir de expressar livremente a minha opinião. Então a gente vai estar diante desses direitos de liberdade e também do direito de propriedade. Percebam, mais uma vez, que a classe revolucionária era a burguesia. Por isso a gente vai ter o surgimento quase que sacrossanto, como algo inviolável, do direito à propriedade privada, como se fosse algo absoluto, né? Insuscetível de qualquer limitação ou funcionalização. E, num segundo plano, todos esses direitos de liberdade. Por isso, para tentar ficar claro, a gente fala que essa primeira geração do constitucionalismo, do Estado de Direito, é um Estado liberal ou absenteísta, um Estado caracterizado pela abstenção. O direito serve não para exigir que o Estado faça alguma coisa, mas para impedir que ele haja em algumas circunstâncias. Esse Estado liberal vai ser conhecido por duas alcunhas, né? Vai ser conhecido pelo Estado policial ou pelo Estado guarda noturno. Por quê? Ainda desprovido dessas atuações de índole mais social,
o Estado servia basicamente para garantir esses direitos de liberdade e de propriedade por meio de uma máquina judiciária e por meio, no plano interno, das forças policiais e no plano externo, do exército. O Estado tinha essa característica de não intervir nas relações socioeconômicas e de se prestar, basicamente, à defesa desses direitos de liberdade. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não. Então, beleza. A gente tem... Professor, Claro. Em que Pode momento falar. que começou esse Estado liberal? Começou com as primeiras revoluções iluministas e os grandes marcos dessas revoluções liberais são a Revolução Francesa, de 1789, e a Constituição Americana, de 1787. Ok, obrigada. Beleza? Então, Professor, por favor. tem dois tipos de liberalismo, né? Que é o liberalismo econômico e o liberalismo, tipo, meio que ideológico. Eu não sei dizer a palavra certa, mas... Político. Isso, político. Tipo, depois dessas revoluções, aconteceu as duas evidências desses dois liberalismos ou só um só? Muito boa a sua pergunta. O liberalismo nasce como um liberalismo só, embora ele tenha esses dois objetos de análise, tanto as questões políticas quanto as questões mais relacionadas à economia e ao papel do Estado na economia. O principal teórico do liberalismo na primeira fase vai ser o John Locke. O principal livro dele é o Segundo Tratado sobre o Governo. Depois a gente vai ter uma intensificação do liberalismo com David Ricardo e depois tem o neoliberalismo, a gente vai comentar mais para frente. Mas o que basicamente o liberalismo político significa? Ele preza pela ideia de liberdade e de autonomia da vontade. Ou seja, o Estado deveria interferir o mínimo possível na esfera de autodeterminação do indivíduo. O Estado não poderia impor ao indivíduo um conjunto de comportamentos determinado. Deveria respeitar as escolhas individuais e interferir minimamente nessas escolhas. Enfim, com quem os indivíduos devem se relacionar, o que eles querem expressar, como eles querem se organizar, como eles querem, enfim, viver. O Estado deveria respeitar as diferentes formas e escolhas existenciais. Do ponto de vista econômico, o liberalismo econômico defende um papel de comedimento ou de não intervenção. É aquela ideia do laissez-faire, aquela ideia de que a mão invisível do mercado promoveria o bem comum. Na visão lá do Locke, as pessoas buscando realizar os seus desejos egoísticos acabariam gerando riqueza e com essa geração de riqueza, na visão liberal, automaticamente isso levaria a uma distribuição de riqueza mais eficiente do que se esse processo e as dinâmicas econômicas fossem conduzidas ou planejados pelo Estado. Então, assim, se a gente for estudar mais profundamente o liberalismo, ele tem essas duas acepções e elas se comunicam, né? Na verdade, e aqui até fazendo um parênteses, a gente tem uma distorção do liberalismo quando a gente fala, eu, por exemplo, sou liberal na economia e conservador nos costumes. Essa é uma distorção meio brasileira e que se espalhou mais recentemente por outros lugares do mundo. Não faz muito sentido porque, obviamente, se você defende que o Estado não pode intervir nem nas relações econômicas entre empresas, entre indivíduos, qual seria a legitimidade do Estado intervir por exemplo, nas relações sexuais ou na manifestação artística, que também tem um conteúdo econômico. É bem contraditório alguém se afirmar um liberal e querer, na verdade, enfim, controlar formas de expressão artística ou formas de afeto, esse tipo de questão. Beleza? Bom, seguindo aqui, então esse era essas eram as feições do primeiro Estado de Direito, feições liberais.
o Estado tinha uma máquina enxuta, tinha um conjunto de tarefas diminuto, e ele era limitado por direitos de abstenção, ou seja, os direitos fundamentais de primeira geração eram esses direitos que visavam proteger a propriedade e a liberdade, em última análise. Bom, aí se a gente está falando de 1780 e pouco, a gente está falando do final do século XVIII. Vem o século XIX e com ele a gente assiste às revoluções científicas, tecnológicas, um processo acelerado de êxodo rural, né, e de intensificação dos centros urbanos, e com ele surge, nesse capitalismo mais selvagem, mais desenfreado, um estado de injustiça social muito grande, de desigualdade social muito grande, de vulnerabilidade muito grande. Então a gente começa a assistir todos aqueles problemas sociais, de jornadas de trabalho extenuantes, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, em paralelo não havia mecanismos de proteção dos trabalhadores, não havia, se o trabalhador se adoentasse, ele era afastado do seu ofício, da sua atividade laboral, e não percebia nenhum auxílio, nem do seu empregador, nem do Estado, nesse período em que ele estava impossibilitado de trabalhar. Também, em paralelo, se o trabalhador atingisse uma certa idade que o incapacitasse para um trabalho mais pesado, do mesmo modo, não existia sistema previdenciário. E, com isso, ele não contaria com o apoio nem do seu empregador passado, nem do Estado, para poder se sustentar na velhice. E aceleradamente aí, conjugadamente a isso, a gente tinha os problemas de moradia, né? Os centros urbanos incharam muito rapidamente, então começou a ter aqueles grandes problemas. Por exemplo, Londres, no século XIX, era conhecida como uma cidade muito fétida, não tinha essas redes de esgoto, saneamento, as pessoas jogavam os seus dejetos nos rios, e isso acabou gerando também ondas de, enfim, diversas doenças e problemas sanitários, que, aliado também à falta de interferência no Estado nessas relações entre empregador e empregado, entre o industrial e o operário, os salários pagos também eram baixíssimos. Não havia, por exemplo, salário mínimo, direitos trabalhistas, nenhuma dessas gramáticas que fazem parte do nosso dia a dia hoje. E, portanto, e por quê? Porque havia também um exército de mão de obra de reserva que permitia que os empregadores, que os industriais impusessem essas condições precárias de trabalho, e se o trabalhador não as aceitasse, teria quem fizesse. Então, eles basicamente percebiam um salário de fome e se submetiam a essas condições degradantes de trabalho. Esse estado de coisas sociais acabou gerando movimentos de contestação, né? Vocês sabem, o Manifesto Marxista, por exemplo, é de 1848. Fora das linhas do marxismo, e que também surgiu naquela época o anarquismo, né? Os movimentos operários semelhantes. Eu até esqueci o nome de um movimento muito interessante na Inglaterra, que era aquele que os operários quebravam as máquinas. Nossa, esqueci o nome disso. Mas, enfim, surgiu também em paralelo os primeiros partidos ludismo, isso. Muito obrigado quem prestou atenção na aula de história e estudou para o vestibular. Também surgiu, nessa época, o movimento, a doutrina social da Igreja Católica, né, inclusive com algumas encíclicas e manifestações papais criticando esse estado de coisas, a organização dos primeiros partidos sociais democratas na Alemanha e na Inglaterra, e os movimentos internacionais marxista e anarquista, né? Todos esses movimentos de contestação começou a dar resultado. Então, em alguns lugares específicos, ainda no século XIX, se começou a criar um sistemas de proteção social. Então, a gente tem
antes da Alemanha, né, ali naquele território, ainda em 1871 surge o primeiro sistema de previdência social que foi implementado por Otto von Bismarck. E também surgem algumas iniciativas de apoio na saúde, apoio à educação, mas de modo sempre muito limitado. A fundação do Estado Social, que vai inverter essa gramática que a gente aprendeu há pouco com o Estado Liberal, vai ocorrer somente no século XX. Em 2 momentos. A gente vai ter, antes da Segunda Guerra Mundial, ali mais perto da Primeira, 2 constituições inovadoras que vão prever catálogos de direitos sociais. E aí, antes de falar desses marcos históricos, vamos entender o que são esses catálogos de direitos sociais. São direitos prestacionais. Percebia-se, já naquela altura, que o Estado, para garantir a dignidade humana, não deveria apenas se abster de interferir nas relações sociais. Ele deveria também prestar demandas positivas para que essa dignidade fosse possível, fosse usufruível por todos os seus titulares. E até a gente percebam que sem essa atuação prestacional do Estado, nem mesmo aqueles direitos de primeira geração poderiam ser gozados pelo conjunto de cidadãos. Por quê? Como alguém vai se expressar ou como alguém vai exercer direitos políticos se não tiver antes garantido um direito à educação? Né? Fica muito difícil a um analfabeto poder participar da vida em sociedade, votar ou ser votado, exercer criticamente o seu direito de se expressar, se ele não tiver recebido do Estado, nesse contexto de injusta distribuição, oportunidades de se formar minimamente. Como por exemplo, a pessoa vai se inserir nessa vida e constituir sua propriedade, exercer seus direitos de liberdade, se não tiver acesso à saúde e uma capacidade de estar sadio, saudável, se alimentar bem, se ela não tiver onde morar, né, tiver que morar na rua. Enfim, esses movimentos vão começar, até mesmo no ponto de vista teórico, a chamar a atenção de que, sem esse complemento prestacional, nem mesmo os direitos de primeira geração podem ser concretamente exercidos por todos os seus titulares. E esse ponto é importante porque as doutrinas liberais e as doutrinas marxistas disputaram uma certa primazia entre essas 2 gerações de direito. Os liberais defendiam que os direitos de liberdade e propriedade eram mais importantes, mais centrais para o Estado e para a sociedade, ao passo que os movimentos marxistas defendiam que não, combater a desigualdade era mais relevante, era a agenda prioritária, quando nenhum dos 2, ao final, estava certo, porque existe uma relação não de disputa entre esses 2 conjuntos de direitos, mas de complementariedade. Esses direitos se reforçam mutuamente. Eles devem estabelecer uma relação sinérgica em que um alimente o outro. Na verdade, quando você garante saúde e educação, você está fortalecendo os direitos políticos, os direitos de expressão, os direitos, enfim, de liberdade e propriedade. Ao passo que também, quando você garante, por exemplo, a liberdade de religião, liberdade de manifestação, você também oportuniza uma educação mais emancipatória, por exemplo. Então, esses direitos eles se pressupõem mutuamente e se reforçam sinergicamente. Não há que se falar numa relação de hierarquização entre esses direitos, nem de disputa em que um pudesse excluir ou então se sobrepor ao outro. Voltando aqui ainda à conceituação, a gente vai ter esses direitos sociais vão transformar o tamanho do Estado. Agora, o Estado não vai estar mais preocupado apenas com o policiamento e administração da justiça. Não, o Estado vai crescer em número de funções e, consequentemente, vai haver uma dilatação sensível do número de organizações administrativas, vai haver uma complexificação da máquina administrativa
Isso vai gerar, né, um aumento de servidores públicos, você vai ver, os estados vai crescer nessas atividades fins. O estado vai passar a ter que prestar educação, o estado vai passar a ter que prestar saúde, vai ter que haver um sistema de previdência, vai ter que haver ações do estado na cultura, no lazer. Quando a gente fala, então, de direitos de segunda geração, quando a gente fala, então, de direitos econômicos e sociais, a gente vai estar se referindo a esses direitos que demandam do Estado prestações positivas, fazeres concretos. E que tem como fundamento uma redução da desigualdade material entre as pessoas. Porque, perceba, direito de igualdade existia desde da primeira geração. Existia nessa formulação, nessa concepção do Estado liberal. Só que a igualdade para os liberais era interpretada como uma igualdade exclusivamente formal. As pessoas eram todas vistas, na teoria, a gente já faz um parênteses crítico, como iguais perante a lei, em diferenciação ao que existia no regime absolutista, em que tinha estamentos sociais rígidos e as pessoas pertencentes a esses estamentos tinham um conjunto de direitos e deveres em relação ao Estado diferente. O nobre não pagava imposto, não precisava se alistar militarmente, enquanto, enfim, o conjunto, né, o terceiro Estado, como se diz, ou o Estado eclesiástico, também tinha um conjunto de direitos e deveres diferentes. Quando a burguesia revolucionária, os liberais falavam em igualdade, eles queriam acabar com esse conjunto, na verdade, com esses estamentos sociais, com essas diferenças entre direitos e deveres e levar um mesmo conjunto de direitos e deveres a todos. Só que, na verdade, eles não se preocupavam com a igualdade no sentido material, no sentido substancial. Eles achavam que as pessoas não deveriam ter acesso a condições igualitárias de vida, ou pelo menos a um mínimo igual, deveria ser garantido um mínimo igual a todos. Então essa vai ser a disputa, né? A gente pode falar, então, olhando para a igualdade, percebendo essas duas gerações de direitos fundamentais, que o Estado, que perceber as diferenças entre esses dois movimentos. E também entender o seguinte, que a igualdade e a liberdade plena entre pessoas que têm relações assimétricas, que são profundamente desiguais, gera um sentido de dominação do mais fraco pelo mais forte. E a lei, por vezes, estabelecendo parâmetros rígidos e desiguais, pode gerar uma libertação do mais fraco. Tem uma frase de um pensador francês que diz que entre o fraco e o forte, a liberdade oprime e a lei liberta. Porque, obviamente, se você garantir, como queriam os liberais, nessa primeira geração do Estado de Direito, nessa primeira geração do constitucionalismo, um sistema de plena autonomia negocial, o patrão vira para o empregado e fala: eu vou te pagar R$50 por mês, ou você vai ter que trabalhar 18 horas por dia. E, enfim, não vai haver um real espaço de encontro de vontades. As pessoas não estão na mesma situação, não gozam das mesmas condições para que elas possam negociar livremente aquele contrato de trabalho. Olha, a desigualdade entre elas é tão elevada que o empregador tem condições fáticas, tem condições materiais de impor a sua vontade ao empregado. Não há, nesse sentido, real e efetiva autonomia negocial. Há, na verdade, um domínio do mais forte, do mais fraco pelo mais forte. E o avanço do Estado Social vai inverter um pouquinho esse jogo, ou pelo menos garantir padrões mínimos para esse jogo entre o mais fraco e o mais forte. Por exemplo, estabelecendo limites máximos de jornada de trabalho,
por exemplo, estabelecendo um salário mínimo, estabelecendo deveres e padrões mínimos para esses acordos de vontade. Ficou claro essa ideia? Então, o Estado passa, de um lado, a prestar diretamente atividades e direitos para as pessoas, e, por outro lado, o Estado passa a intervir nas relações entre privados, para corrigir essas situações de extrema desigualdade material que se estabelecem entre particulares. Já revisando a teoria e a proposta do Estado liberal. Para dar alguns marcos históricos para vocês, as duas primeiras constituições sociais de que se tem notícia são a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Mas, no entanto, né, logo depois, na década de 30, na década de 30 a gente vai ter também, nos Estados Unidos, o avanço do New Deal, lá com o Franklin Roosevelt. Então, a gente já tem uma proposta do Estado, de um Estado mais interventor, né? Aquele modelo econômico keynesiano. E percebam aqui, a título de curiosidade, que lá, nesse contexto do avanço do New Deal, o Franklin Roosevelt sofreu reveses na Suprema Corte americana de algum dos seus pacotes. Então, tem uma decisão, um parênteses, os Estados Unidos têm dois períodos muito famosos da sua Suprema Corte. Eles são conhecidos respectivamente como Era Lochner e Corte de Warren. Essa Era Lochner era uma corte, quando a Suprema Corte tinha uma formação majoritariamente conservadora e, por outro lado, o poder legislativo e o poder executivo estavam nas mãos de partidos mais progressistas dentro daquele contexto histórico da sociedade americana. E a Corte de Warren era o oposto. Havia um predomínio no executivo e legislativo de partidos mais conservadores e a Suprema Corte tinha uma acepção, uma inclinação mais liberal. Na Corte de Warren, um dos principais casos foi uma legislação do estado de Nova York que estabeleceu um limite de jornada de trabalho de 14 horas por dia para os padeiros. 14 horas. E essa lei de Nova York foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos por violação ao princípio da autonomia da vontade, dizendo justamente que o Estado não poderia editar uma lei para interferir na autonomia negocial que deveria imperar de modo absoluto entre os particulares. Então, o Estado não poderia fixar um limite para a jornada de trabalho entre os padeiros e os donos das padarias, porque eles deveriam poder negociar livremente essas condições. E só para completar o exemplo, e também para já jogar uma luz do que a gente vai discutir em separação dos poderes, na Corte de Warren era o oposto. Foi a Suprema Corte que, na década de 60, declarou diversas leis segregacionistas inconstitucionais nos Estados Unidos, acabando com aquele regime de apartheid que vigorava nos estados do Sul, em termos de educação, né? Escolas exclusivas para negros, escolas exclusivas para brancos, proibição do casamento interracial e uma série de outras aberrações jurídicas que, embora tivessem apoio das maiorias políticas naqueles estados, foi sendo progressivamente fulminada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas, voltando ao nosso passeio histórico, a gente basicamente expôs dois modelos de organização do Estado e dois conjuntos de direitos. Esse primeiro conjunto de direitos negativos, em que a burguesia estava preocupada de utilizar a Constituição para proteger o indivíduo de ações estatais indesejadas, olhando para os traumas que vinham do período absolutista, e já um segundo momento em que se queria, não só impedir que o Estado agisse
arbitrariamente contra o indivíduo, mas exigir, demandar que o Estado agisse positivamente para concretizar direitos sociais, para corrigir desigualdades materiais entre os indivíduos através de prestações positivas que a gente conhece como saúde, educação, moradia, transporte, cultura, esse conjunto de direitos. Bom, e aí a gente vai ter um avanço definitivo do Estado Social a partir do segundo pós-guerra, com a derrocada, né, da Alemanha nazista. A gente vai ter a consolidação desse modelo de Estado Social. E algumas pessoas falam que a partir da década de 80 a gente vive uma nova onda de democratização, né? Tem a queda lá do regime salazarista em Portugal, as quedas das ditaduras na América Latina, a gente fala da nossa própria Constituição de 88, a gente vive a consolidação do chamado Estado Democrático de Direito ou do Estado pós-social, que vai haver aí duas ondas, né? Primeiro, essa onda de intensificação da democracia, de intensificação dos mecanismos de participação política. A gente vai ver mais para frente tanto a participação política indireta, através dessas formas tradicionais de eleição e a democracia representativa que começou a ser pensada lá no século XIX, mas a gente também vai ver formas de participação direta, através de plebiscitos, referendos, iniciativa popular, e também, mesmo no do ponto de vista da administração pública, ela vai se abrir, né? A gente vai falar em publicidade, governo aberto, lei de acesso à informação, audiências e consultas públicas. A gente vai falar, mesmo no poder judiciário, antes tão fechado, tão recluso, a gente vai ter uma grande abertura, tanto no que tange ao acesso à justiça, quanto, por exemplo, na participação. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, em casos importantes do Supremo Tribunal Federal, quando se julga ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, que representantes da sociedade civil, através de um instituto que se chama Amicus Curiae, ou Amigo da Corte, vão lá e manifestam a sua opinião perante o Supremo e coparticipam desse processo de criação do direito por meio do Poder Judiciário. Mas o que eu quero... esse é o processo, então, a partir da década de 80, de aprofundamento da democracia perante o Estado, do aprofundamento da democratização do Estado e da abertura do Estado aos particulares. Bom, paralelamente a isso, a gente vai ver também um movimento econômico que ficou conhecido como neoliberalismo, cujos dois principais expoentes vão ser nos Estados Unidos o Ronald Reagan e na Inglaterra a Margaret Thatcher. Esse movimento vai propor uma diminuição do tamanho do Estado, que antes, sob a égide desse Estado social, passou a atuar e intervir diretamente, de forma muito consistente e muito significativa na economia, né? Tanto no Brasil como no mundo, as décadas de 60, 70 e no início da década de 80 vão ser marcadas, por exemplo, pela criação e pela expansão de empresas estatais. Aqui no Brasil a gente viveu a Era Brás, Petrobras, que já ainda na época de Vargas, mas depois Eletrobras, Telebrás, Petrobras, Embratel também, enfim. E a gente vai ver que a partir do final da década de 80 e início da década de 90, o Estado vai começando um movimento de retração e vai privatizar atividades que antes foram encampadas pelo Estado e assumir uma outra função, que é a função regulatória. Ou seja, o Estado vai abrir mão do seu protagonismo e da intervenção direta em determinados setores da economia, superando aquele modelo passado de Estado empresário, e vai decidir ser um Estado regulador. Ou seja, vamos aqui alguns exemplos, né? Porque eu acho legal até ter essas discussões, não só no ponto de vista jurídico, mas também no ponto de vista econômico-político.
A gente teve alguns problemas na década de 90, lá no governo FHC, de como algumas privatizações foram feitas. Às vezes sem transparência, às vezes de modo assodado, e às vezes vendendo ativos do Estado por preços muito diminutos. Por outro lado, algumas privatizações geraram resultados sociais positivos. Por exemplo, no setor da telefonia, vocês que nasceram já boa parte de vocês já nasceram no início dos anos 2000 ou no finalzinho dos anos 90, e não lembram um pouco disso, mas era muito difícil conseguir uma linha telefônica física. E as pessoas eram tão caras que as pessoas declaravam isso no imposto de renda. Eu tinha uma casa, um carro e uma linha de telefone. E o serviço era realmente muito limitado, de abrangência deficitária e caro, porque era prestado sem essa questão de competitividade, num ambiente de não concorrência, pelo Estado, de uma forma bastante ineficiente. No mundo, esse foi um dos setores em que as privatizações ocorreram de modo mais bem sucedido, porque é um setor profundamente tecnológico e que se beneficia de haver um mercado intensamente concorrencial. Porque ele não tem a ver com um monopólio natural. Por exemplo, se você vai fazer não tem sentido haver numa mesma cidade duas empresas de fornecimento energético distintas, porque o que mais custa caro é a construção dessa rede de energia. Não tem sentido, por exemplo, uma empresa de gás natural, né, haver concorrência, você criaria 2 tubulações, 3 tubulações diferentes, e são monopólios naturais. E aí faz sentido retirar, por exemplo, saneamento básico, né? Não faz sentido você criar redes de saneamento básico concorrentes. Então, esses são temas em que se discute e há experiências tanto bem-sucedidas como mal-sucedidas de prestação do Estado e de prestação da iniciativa privada desses serviços que estão associados a monopólios naturais. Por outro lado, nos serviços que permitem e se beneficiam da ampla concorrência, faz pouco sentido criar um monopólio a favor do Estado. Isso desincentiva ganhos de aumento da eficiência e acaba prejudicando o próprio consumidor, tanto no acesso efetivo, quanto no preço pago, quanto na qualidade do serviço. Então, enfim, sempre quando se coloca essa discussão, a minha opinião pessoal é de que privatização ou estatização não se pode discutir de forma sou contra todas ou a favor de todas. É preciso olhar para primeiro, as realidades de cada setor da economia e as condições técnicas de operação pelo Estado e pela iniciativa privada, e também se estudar os processos, né? Enfim, como fazer privatização ou como não fazer. Enfim, essa é só uma questão polêmica que eu acho que vale a pena tangenciar, mas o fator importante a ser destacado aqui é que esse processo de retirada do Estado da economia acabou por gerar mutações nas formas de organização do Estado. Então, a partir da década de 90, se diminui o número de empresas estatais e se criam órgãos que não existiam no Brasil até aquela altura, as agências reguladoras, muitas das quais servem justamente para fazer a gestão dos contratos de concessão e a fiscalização desses novos atores privados que ficam responsáveis por desempenhar aquelas atividades que antes eram exercidas exclusivamente pelo Estado. Então, como 2 exemplos desse tipo de agência reguladora, a gente pode citar a Anatel, que justamente ficou responsável por fiscalizar as empresas de telecomunicação, a Agência Nacional de Telecomunicações, e a gente pode citar a ANP, Agência Nacional do Petróleo, que ficou responsável pelas concessões e pela fiscalização das empresas petrolíferas e de gás, né? Enfim, aí a gente está falando ainda do final da década de 90, início dos anos 2000. Agora a gente chega a essa década a década de 2010, né? Que mais para o final dela, já se aproximando de onde estamos, começa a ser marcada por um movimento de contestação
da globalização e para uma tentativa de ressurgimento de movimentos nacionalistas. Isso vai... tem alguns casos recentes, e percebam que agora a gente vai fazer... assim, às vezes é difícil a gente olhar para o passado e tentar extrair conclusões seguras e precisas sobre o passado. Olhar para o presente, e quanto mais olhar para o futuro, é sempre mais complexo. Mas tentando fazer esse desafio com vocês, a gente começa a ver uma onda de contestação à globalização e ao papel do Estado. Então, a gente pode citar alguns fenômenos recentes, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, no movimento que ficou conhecido como Brexit, a eleição do Donald Trump com o slogan Make America Great Again, ou America First. A gente pode citar mesmo, no ponto de vista discursivo, a eleição do Bolsonaro, né? Também tinha um slogan parecido, que é muito tosco, eu sempre me confundo, mas é Brasil acima de tudo, Deus acima, é um dos dois acima de alguém. Não me pergunte qual, também não tenho interesse em saber. Vamos voltando aqui. Se vocês olharem, por exemplo, para o chanceler do Brasil, o ministro Ernesto Araújo, ele tem textos criticando a globalização, que na verdade chama até de globalismo, né, como se fosse uma doença, e defendendo a retomada do protagonismo nacional e do aumento do poder do Estado em contexto local, defendendo aquele valor que a gente discutiu na aula passada de soberania nacional, que pode gerar também outras transformações na fisionomia do Estado e no nível das relações que esse Estado mantém com outros Estados. Claro que aqui no Brasil a gente não viu medidas tão significativas porque o governo é muito ruim e não serve nem para levar a cabo o que eles pretendem. Acabou que a gente só viu algumas coisas simbólicas. Por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas nos 100 primeiros dias de governo se comemorou como uma conquista dos 100 primeiros dias de governo a alteração lá da estampa gráfica dos passaportes brasileiros, que antes levava o símbolo lá do Mercosul e ressuscitaram o brasão do Brasil, né? Isso é só algo simbólico, mas já denota uma tentativa de recuperação de um modelo nacionalista que pouco tem a ver com essa fase anterior, né? Que é marcada por uma privatização de esferas em que o Estado tipicamente atuava na economia e para uma intensificação das trocas globais, uma intensificação dos órgãos multilaterais. O Brasil era um líder importante nas relações internacionais. E um dos casos raros, né, no mundo em que países sem um grande poderio bélico, nós temos um exército muito mal estruturado, conseguem, pelo soft power, pela construção de uma reputação internacional, exercer papel de destaque e influência nesses processos de negociação de tratados internacionais, nos processos de deliberação da ONU, da Organização Mundial do Comércio, nesses órgãos internacionais multilaterais. Bom, esse é mais ou menos um passeio abreviado das formas, das principais características que os Estados vieram assumindo desde a fundação dos Estados modernos, que se caracterizam, como a gente viu nas aulas passadas, pela reunião desses três elementos: povo, território e soberania, num Estado em que tem uma centralidade orgânica das suas funções. E a gente vai ver, a partir da semana que vem, né, de quais funções são essas, desde a tripartição dos poderes até as funções mais recentes, e como são as diferentes formas do Estado se organizar no seu território, as diferentes formas e sistemas de governo. Isso fica para a semana que vem. O que eu quero discutir agora, como último tópico dessa aula, é uma crítica aos modelos que eu explanei quando aplicados ao Brasil. Então, eu contei para vocês que, primeiro,
a gente tem, tanto na visão teórica quanto na experiência histórica, a vida na Europa, nos Estados Unidos, a afirmação de direitos de liberdade e igualdade formal e de propriedade. E depois a gente tem o advento de direitos prestacionais e, por fim, uma intensificação desses direitos democráticos, que também estão acompanhados do direito ao meio ambiente, desses direitos difusos que vão proteger identidades, esses elementos de terceira geração. Bom, e isso tudo pressupõe, primeiro, a afirmação de um Estado e de um Estado de direito, que tem como característica a submissão sistemática e segura do agir do Estado, dos agentes do Estado, à lei. Há um conjunto de regras e princípios que vinculam e predeterminam a atuação desses agentes estatais. Beleza. Agora, será que isso existiu? E será que isso existe, mesmo nos dias de hoje, no Brasil? Bom, quanto à cronologia, a gente já começa a ter várias críticas, né? Tem um historiador importante, o José Murilo de Carvalho, que diz, que aponta que no Brasil, desde da época do Império, o Estado desenvolvia algumas atividades prestacionais e até hoje não acabou por garantir plenamente nem mesmo a acepção de igualdade formal de todos perante a lei. Por exemplo, o que explica que alguém com ensino superior possa ter um tratamento penal diferenciado ao ser recolhido ao cárcere? Qual é a lógica de alguém que é bacharel em qualquer coisa, quando for preso, detido, ter direito a uma cela especial? Esse é um conceito que ainda revela uma reminiscência, uma sobrevivência de uma concepção estamental de sociedade que é pré-moderna. Como se, enfim, uma característica pessoal do apenado, ou do criminoso, ou de alguém investigado por cometer um crime, fosse elemento legitimamente relevante para o Estado o diferenciar perante os outros. Na verdade, quem estuda criminologia já denuncia que isso revela, simbolicamente, a concepção de que o sistema penal não serve para quem é rico ou estudado. O sistema penal tem uma clientela definida, que é a clientela pobre, preta, que não teve acesso à educação. E, portanto, traz benefícios na lei, formalmente, para quem não se enquadra nesse modelo. Então, a gente convive ainda com esses tratamentos de desigualdade que, às vezes, a gente aceita simbolicamente. O que justifica ter elevadores privativos no Brasil? Então, se você vai ao fórum aqui no TJRJ, você vai ver que tem elevadores privativos para magistrados, elevadores privativos para desembargadores, até há uma diferenciação entre os próprios juízes, né? Se você é juiz de segundo grau, você tem um elevador ainda mais especial, plus uster. A gente tem essa dificuldade de assimilação mesmo dos direitos de primeira geração. E aqui percebo, é óbvio que qualquer conjunto de normas, inclusive aquelas que prevêem direitos, pode ser, num caso ou no outro, violado. Isso não descaracteriza, não desacredita um Estado de direito, o seu ordenamento jurídico. No entanto, o Estado de direito vai precisar contar com elementos eficazes para reparar essas violações. Não é o caso que existe no Brasil, em muitas hipóteses. A gente tem uma violação sistemática desses conjuntos de direitos. E aí, passando um pouco dessa questão das gerações de direitos, a gente tem no Brasil, de modo mais grave, não só um Estado de direito imperfeito, justamente como eu estava falando com vocês. Não é só um Estado de direito que admite níveis de não concretização ou algumas violações a regras previstas pelo nosso ordenamento jurídico. A gente tem, em alguns casos, Estado sem direito, em outros, mesmo territórios sem Estado. Vamos entender o que é isso nessa crítica que eu estou fazendo.
Vamos pensar primeiro nessa categoria de Estado sem direito. Se a gente pensar nos presídios, e quando vocês estudarem direito penal, vão estudar a lei de execuções penais, vocês vão ver lá na lei de execuções penais um conjunto extensivo de direitos aos apenados, de como devem ser cumpridas as penas, de que as penas têm o objetivo de reeducar aquele condenado criminal para permitir que ele seja reinserido futuramente na vida em sociedade. Portanto, tem uma limitação máxima de apenados por cela, tem um conjunto de atividades educacionais, laborais que precisa ser ofertado, um conjunto mínimo de exigências para a alimentação desses custodiados pelo Estado. Enfim, regras específicas que garantem direitos a esses apenados e estabelecem padrões de conduta para o Estado e para os seus agentes. Na prática, nós temos, como dizem ministros do Supremo, presídios que remetem a masmorras medievais. Não sei se vocês acompanharam pelo noticiário, mas a gente, pela primeira vez no Brasil, esse é um conceito complexo, eu não vou me alongar muito, declarou estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário. Ou seja, isso equivale ao reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que, de modo sistemático e aprofundado, a gente tem, nesse subsistema, nas prisões, um estado de coisas que viola a Constituição, em desacordo com a Constituição. Ou seja, o Estado ali está presente, mas os direitos previstos não são garantidos, as violações desses direitos sistematicamente não são punidas e os agentes públicos que lá se encontram não têm a sua conduta conformada pelo ordenamento jurídico. Eles não se sentem obrigados a respeitar aquele conjunto de regras e princípios que estão positivados desde a Constituição Federal até a legislação, chegando mesmo nas normativas e portarias infralegais. Então, a gente, primeiro, convive com um Estado de Direito imperfeito, é esse Estado de Direito que abarca a maioria de nós que está assistindo essa aula, ou seja, a gente não tem uma eficácia plena das regras e dos princípios previstos pela Constituição, mas há espaços e subsistemas sociais que a gente tem um Estado presente. No entanto, a atuação do Estado de modo sistemático, de modo crônico, não é limitada pelo ordenamento jurídico. Mas mais grave que isso, a gente tem também território sem Estado. O que é isso? A gente tem porções largas do território nacional em que o Estado não se faz presente, a não ser por incursões excepcionais, e essas incursões, quando ocorrem, se dão também à margem da lei, à margem da Constituição. Quando a gente pensa nas favelas, quando a gente pensa em porções largas de reservas indígenas no interior do Amazonas ou no interior do Pará, a gente tem uma total ausência do Estado prestação positiva, a gente não tem nessas localidades o Estado saneamento presente, a gente não tem o Estado educação presente, a gente não tem o Estado saúde presente. A gente vai ter, excepcionalmente, a título de incursão, o Estado policial presente. E quando o Estado policial se faz presente nessas localidades, a ação se dá em total desconformidade com as exigências do Estado de Direito, as exigências da Constituição Federal e das leis que governam o país. Então, se o Estado policial precisa fazer uma operação em algum bairro privilegiado da nossa cidade, ele precisa obter uma ordem judicial para fazer uma busca e apreensão de documentos, para ingressar no domicílio de outrem. Nas favelas, nada disso é seguido. Como se está em discussão no Supremo atualmente, a utilização de helicópteros como plataforma de tiro em direção a comunidades carentes da cidade. E, enfim,
o Estado lá se faz cronicamente ausente e quando aparece agindo em desconformidade com os parâmetros exigíveis pelo direito. Nesses lugares, o Estado e o direito não é mais que uma ausência dolorosa. Então, eu concluiria essa aula chamando a atenção para os problemas na concretização das concepções de Estado de Direito, desde a concepção liberal, passando pela concepção social no Brasil, de modo global, de modo geral, mas também pontuando que a gente enfrenta problemas mais graves em determinados subsistemas, em determinadas localidades. A gente tem, no Brasil como um todo, um Estado de Direito imperfeito, em que o direito não consegue filtrar o arbítrio sempre. Isso é normal. O Estado de Direito é sempre um sistema de grau, então a gente sempre vai ter esse filtro imperfeito que vai deixar passar algumas impurezas desconformes ao ordenamento jurídico. Só que o nosso filtro funciona pior do que na maioria dos países mais desenvolvidos. Mas, de modo patológico, a gente tem esses outros dois fenômenos. O Estado sem direito, subsistemas sociais em que o Estado se faz presente, mas age em desconformidade com o direito, e mesmo territórios sem Estado, onde o Estado não está presente de modo coerente e sistemático e aparece apenas por meio de incursões excepcionais também à margem da lei. Beleza, galera? Nesse modo um pouco depressivo, a gente encerra o encontro de hoje. Questões práticas. Amanhã vamos fazer um encontro a partir de 13h. Quem não puder acompanhar tanto esse como o encontro de amanhã estará no YouTube, poucas horas depois de ter ocorrido. Mas eu convido quem tiver disponibilidade a participar, porque sempre enriquece essas perguntas e tal. E eu vou recomendar 2 textos para a aula de amanhã. Não precisa ler previamente, se não houver tempo. Um texto é mais geral do que o outro, mas são ambos textos bem interessantes, eu acho que vocês gostariam de ler. Eu vou publicar agora no grupo já com o link, mas um eu já tinha colocado no programa do curso. Se chama O Jardim e a Praça, ensaio sobre o lado privado e o lado público da vida social histórica. É um texto escrito por um professor brasileiro que morreu há pouco, o Nelson Saldanha. E tem um outro texto da Susan Okin, que é uma feminista, que se chama Gênero, o Público e o Privado. É um texto excelente, eu li quando fiz o processo seletivo para ingresso no mestrado e realmente me agregou muito. E eu decidi compartilhar com vocês. A gente vai discutir na aula de amanhã essa dicotomia que existe entre espaço público e espaço privado e também a dicotomia entre direito público e direito privado.